O dia em que minha vida mudou para sempre começou como qualquer outro. Com uma chuva fina lavando as ruas apertadas do meu bairro modesto. Eu segurava minha pequena Helena. Minha filha de apenas 11 meses. Tão frágil em meus braços. O coração apertado não era só por causa da tempestade lá fora. Mas pelo que eu tinha que fazer naquele dia, levar minha filha comigo ao emprego. Um risco que poderia custar tudo o que eu tinha. Trabalhar como empregada doméstica na casa de um homem que eu mal conhecia. Valentino, um milionário de olhar frio e distante. Já era um desafio diário. Mas trazer minha filha para aquele mundo de mármore e silêncio era quase um ato de desespero. Eu sabia que, se me pegassem, poderia perder meu emprego. E talvez não conseguisse mais sobreviver. Emotional storytelling. Naquela manhã, tudo mudou de forma que eu nunca poderia imaginar. Quando Valentino entrou na sala e viu Helena nos meus braços. Um instante congelou o tempo. O homem que parecia impenetrável. Dono de todo aquele luxo. Teve seu coração tocado de uma maneira que ninguém poderia prever. Mas essa história não é apenas sobre um encontro inesperado. É uma jornada de dor, superação, conflitos e, acima de tudo, esperança. É sobre como o amor pode nascer nos lugares mais improváveis e como, mesmo nas trevas, sempre existe uma luz. Antes de começar, quero saber de que cidade em Portugal você está nos assistindo. Deixe nos comentários. Prepare-se para uma história que vai mexer com você até o último segundo. Vamos juntos nessa jornada. O sol mal havia despertado quando Gabriela acordou. Já sentindo o peso de um dia que prometia ser longo e cheio de provações. Em seu pequeno quarto, as paredes revelavam marcas do tempo e da luta constante para manter a dignidade num mundo que parecia querer lhe negar até o mínimo de conforto. Ela acariciava o rosto sereno da pequena Helena, sua filha de apenas 11 meses. Enquanto uma mistura dolorosa de amor, medo e determinação queimava em seu peito. Gabriela não era apenas uma mãe, era uma guerreira solitária que enfrentava batalhas silenciosas. A morte precoce do marido havia deixado mais do que uma ausência física, trouxe reveses financeiros. Julgamentos alheios e uma solidão difícil de suportar. Ela lutava contra a pressão de prover um lar. Enquanto a sociedade, implacável, sussurrava críticas veladas a uma mãe que arriscava tudo para garantir o bem-estar da filha. Naquele bairro modesto, onde as histórias de luta pareciam ressoar em cada esquina. Figuras como Dona Zuleide, a vizinha solidária, e Clara, a amiga inseparável, personificavam a rede tênue de apoio que Gabriela encontrava nos pequenos gestos do cotidiano. Mas mesmo com esses pilares, a insegurança e as dúvidas a consumiam. Será que conseguirei vencer? Será que Helena terá um futuro melhor? Cada dia era um embate, entre a esperança obstinada e o medo paralisante. As noites eram preenchidas por lembranças dolorosas do passado. Dúvidas que a assombravam silenciosamente enquanto embalava a filha para dormir. Sentia-se, às vezes, como uma marioneta à mercê de forças invisíveis. Lutando para não desabar. Esse cenário interno de conflito se agravava pelo rosto duro e repressivo do mundo exterior, os patrões, os colegas de trabalho, as expectativas ambíguas de uma sociedade que exigia perfeição e castigo na mesma medida. Gabriela tentava esconder sua vulnerabilidade. Mas dentro dela queimava uma tempestade de emoções, raiva pela injustiça, tristeza pela perda, e uma força quase sobre-humana para não desistir. No entanto, apesar dos pesares, havia uma centelha na alma de Gabriela que jamais se apagaria, a fé no amor que tinha pela filha e o sonho de construir para Helena um caminho onde a luz superasse as sombras. Enquanto Helena dormia tranquila nos braços cansados da mãe, o destino começava a traçar novos rumos. A jornada de Gabriela estava prestes a cruzar com a de Valentino. O homem de pedra e silêncio, que carregava seus próprios fantasmas. Essa convergência entre duas vidas tão distintas prometia não apenas mudar a trajetória de Gabriela, mas também revelar que,
Mesmo nos corações mais endurecidos, a esperança pode florescer. O relógio marcava uma manhã atípica na mansão Santoro. Gabriela, com Helena nos braços, entrou pelos fundos da casa tentando não chamar atenção, porque sabia que aquele gesto podia custar caro. O coração batia acelerado, não só pelo medo de ser descoberta, mas pela luta silenciosa que carregava nos olhos cansados. O cheiro forte dos produtos de limpeza misturava-se com o brilho gelado das paredes de mármore, criando uma atmosfera tensa e quase inóspita. Quando Valentino entrou na sala principal sem avisar, o mundo de Gabriela parou. Ele viu aquela pequena figura de vestido vermelho sentada no chão frio, rindo inocente, enquanto sua mãe tentava distraí-la. Por um momento, nada mais existia além daquele riso cristalino, uma música que parecia quebrar séculos de silêncio e distância. O homem antes severo, conhecido pela frieza e rigor, sentiu o coração amolecer. O choque de emoções era evidente, o olhar duro se suavizou. Os ombros rígidos se curvaram num gesto inesperado de ternura. Gabriela, apanhada naquele instante, sentiu o medo misturar-se com uma esperança quase proibida. O silêncio pesado da sala era quebrado não por palavras, mas por pequenos gestos de humanidade incomuns para aquele ambiente. Valentino, ajoelhando-se na altura da bebê, começou a brincar com ela, rindo de forma quase enferrujada, mas genuína. A conexão entre eles era palpável. Uma ponte construída em segundos que desafiava todas as convenções do mundo ao redor. A tensão não parava aí, por trás das sombras. Personagens secundários como Clara, a governanta, espiavam preocupados, enquanto Dona Zuleide, a vizinha de Gabriela, ficava ansiosa imaginando o que aquela cena poderia significar para a jovem mãe. O contraste entre a frieza da mansão e a simplicidade da vida humilde de Gabriela era um pano de fundo constante, servindo para amplificar o drama que se desenrolava. Internamente, Gabriela lutava com seus próprios demônios. A dor da perda, o medo da rejeição e a vontade desesperada de proteger Helena criavam uma tempestade emocional. Ela se perguntava: será que este homem poderia realmente ser diferente? Ou é mais um muro a ser derrubado? Cada sorriso de Valentino para Helena parecia responder essa dúvida. Mas também ameaçava um futuro incerto, cheio de julgamentos e obstáculos. À medida que Valentino se entregava àquele instante singular, uma transformação silenciosa começava a acontecer não só nele, mas na dinâmica tensa da casa. As emoções à flor da pele revelavam a complexidade do ser humano, capaz de atos inesperados diante da pureza da inocência. Este encontro foi apenas o início de uma jornada profunda, onde a luta, o medo e a esperança se entrelaçam, protagonizados por uma mãe corajosa e um homem que nunca imaginou redescobrir sua humanidade tão próximo. E assim, com o silêncio da mansão ainda ecoando os risos da pequena Helena, a história segue, pronta para revelar conflitos ainda maiores, alianças improváveis e segredos que transformarão para sempre essas vidas entrelaçadas. Após aquele encontro singular com Valentino, Gabriela percebeu que sua jornada na mansão Santoro não seria apenas uma batalha contra as dificuldades externas, mas uma luta silenciosa dentro daquele microcosmo de poder e rigor. A mansão, brilhante e fria, era um palco de tensões e olhares que pesavam sobre ela como correntes invisíveis. Os sussurros começaram a circular como vento cortante pelos corredores de mármore. Cada passo de Gabriela era acompanhado por olhares julgadores e cochichos mordazes. Alguns colegas a viam com pena velada, outros com ressentimento e desconfiança. Havia um silêncio ameaçador que falava mais alto do que qualquer acusação aberta. A presença de Helena complicava tudo, despertando tanto compaixão quanto inveja. Bianca, a noiva de Valentino, rapidamente soube da situação. Seu olhar frio e calculista era uma tempestade prestes a estourar. Para ela, Gabriela não era apenas uma empregada, era uma ameaça invisível.
Uma sombra indesejada no relacionamento que havia cuidadosamente planejado. Bianca usava sua influência para minar a credibilidade de Gabriela, espalhando rumores, tentando isolar a jovem mãe. Ela era o rosto da oposição, personificando o medo e o poder do sistema que Gabriela enfrentava. Ao mesmo tempo, a governanta Clara estava dividida entre a lealdade ao patrão e a empatia pela dificuldade da faxineira. Clara via nas lágrimas contidas de Gabriela a dureza de uma mulher que lutava pela sobrevivência. Mas também temia que uma palavra errada pudesse desequilibrar a harmonia precária da casa. Dona Zuleide, do bairro, enviava palavras de conforto e pequenas ajudas. Mas sabia que ali dentro os conflitos eram mais brutais, mais profundos. Neste ambiente sufocante, Gabriela sentia o peso da invisibilidade e da marginalização. O medo da demissão era constante. Cada gesto, cada palavra, era observado e interpretado com rigor implacável. A humilhação silenciosa, a pressão por perfeição quase impossível, criavam feridas que sangravam invisíveis, mas profundas. As noites eram um mar de angústia, onde Gabriela se confrontava com o sentimento de traição, não apenas do sistema, mas de uma sociedade que garantia castigos para quem já sofria demais. O conflito interno crescia, o desejo de proteger Helena a todo custo versus a necessidade de se manter firme frente às adversidades. Apesar da opressão, havia também resistência. Pequenos gestos de solidariedade surgiam como faíscas em meio à escuridão. Vinícius, um jovem jardineiro que trabalhava ali há anos, e Maria, cozinheira da casa, encontravam maneiras sutis de apoiar Gabriela, criando uma rede invisível de acolhimento. Essas alianças discretas davam a Gabriela forças para continuar, para não se deixar consumir pelas sombras. Dentro dela, a raiva e a tristeza se transformavam em determinação. Cada dia na mansão era um teste para sua coragem, sua fé e seu amor inabalável pela filha. Gabriela sabia que ali não era apenas uma faxineira, era uma mulher lutando para reivindicar seu espaço, sua dignidade e seu direito de existir sem medo. Mas o caminho seria longo. E o próximo capítulo dessa história traria confrontos ainda mais intensos, onde alianças seriam testadas e segredos expostos. A batalha que se desenhava não era apenas pela sobrevivência, mas pela alma de todos aqueles que viviam entre as paredes que escondiam tanto silêncio e tanto sofrimento. E assim, enquanto o sol se punha na mansão Santoro, os ecos das tensões começavam a formar a trilha para a próxima tempestade que abalaria o universo de Gabriela. A tensão na mansão atingiu seu ápice quando Valentino, ciente das fofocas que ameaçavam destruir não só a reputação de Gabriela, mas também seu equilíbrio emocional, decidiu intervir. Não foi um gesto comum, foi um ato carregado de uma força quase silenciosa. Um grito contido que declarávamos que ali haveria justiça e humanidade. Valentino convocou todos os funcionários para uma reunião inesperada no salão principal. O ar estava pesado, carregado de olhares cruzados e sussurros tensos. Quando ele falou, sua voz, apesar de firme, deixou transparecer uma vulnerabilidade oculta por trás do homem de negócios rígido. Gabriela é uma mãe, uma profissional, e ela merece respeito, declarou. A simples afirmação ecoou pelo ambiente, quebrando blocos invisíveis de preconceito e medo. Essa defesa não foi gratuita, era o reflexo de uma transformação interna em Valentino, uma mudança que ninguém fora daquelas paredes poderia compreender completamente. Ele entendia, talvez melhor do que ninguém, o peso das perdas e a fragilidade escondida atrás de uma fachada dura. Essa intervenção marcou o início de uma nova era na casa, uma era onde a empatia e a compreensão começavam a dissolver o frio e o silêncio. Para concretizar essa mudança, Valentino não parou nas palavras. Com a ajuda de Clara, que finalmente revelou seu verdadeiro apoio a Gabriela, eles criaram um espaço especial para as crianças dos funcionários, um pequeno quarto transformado em brinquedoteca.
Um gesto simples, mas carregado de simbolismo e esperança. Foi uma revolução silenciosa. Um sinal claro de que aquela casa poderia ser mais do que pedra e ostentação. Este movimento, contudo, não passou sem resistência. Bianca se manteve como uma sombra incômoda, tentando minar qualquer progresso com sua presença constante e olhares carregados de desprezo. Mas, pouco a pouco, mesmo os mais céticos começaram a perceber que a mansão estava mudando. Vinícius, o jardineiro, foi um dos primeiros a apoiar a ideia, trazendo sorrisos e brinquedos antigos para a nova brinquedoteca. Maria, na cozinha, preparava lanches especiais para as crianças, unindo a equipa em torno desse pequeno farol de luz. Gabriela, por sua vez, sentia o impacto dessa transformação diretamente em sua alma. A defesa pública de Valentino não apagava as cicatrizes silenciosas, mas acrescentava uma nova camada de força à sua determinação. Ela compreendia que ali, naquele micro-universo luxuoso, havia espaço para lutar, sobreviver e, quem sabe, prosperar. Porém, essa melhora no ambiente trouxe consigo novos desafios e expectativas. A batalha ainda não tinha terminado, o jogo de poder e resistência continuava. Mais complexo e sutil, a mansão Santoro não era apenas um cenário de riqueza, mas um palco onde se travavam conflitos profundos, entre amor e ódio, inclusão e exclusão. Enquanto as luzes do entardecer iluminavam os corredores da casa, as sementes da mudança germinavam tímidas, carregadas de promessas e incertezas. O próximo capítulo da história revelaria não só os obstáculos que ainda precisariam ser superados, mas também surpreendentes alianças e decisões que testariam a coragem e a integridade de todos. E assim, com a mansão começando a pulsar com uma nova energia, nos preparamos para os momentos de tensão crescendo, onde a verdade e a justiça enfrentariam seus maiores desafios, e onde Gabriela precisaria provar que sua força era maior que qualquer preconceito. O silêncio aparente que envolvia a mansão Santoro foi interrompido por um som cortante de acusações que ecoaram pelos corredores. Gabriela, já cansada da luta silenciosa e dos olhares desconfiados, viu sua vida virar do avesso quando foi injustamente acusada de um furto, algo que ninguém imaginava, mas que muitos queriam para justificar sua permanência naquele universo fechado e cruel. A acusação não foi um ataque qualquer, foi um golpe direto em seu coração. Um rompante de traição que a fez questionar tudo e todos. As vozes que antes cochichavam agora gritavam baixinho, julgando-a sem ouvir sua versão. A dor da injustiça batia forte, penetrando suas defesas e acionando fantasmas do passado. Lembranças das perdas e das batalhas que ainda não tinha vencido. Por trás da acusação, estava Bianca, utilizando sua influência e o medo que inspirava para manipular e atacar Gabriela. A noiva de Valentino via na jovem mãe uma ameaça que precisava ser eliminada. Não pelo que fazia, mas pelo que representava, a possibilidade de derrubar seu império de controle e aparências. Bianca arquitetava silenciosamente sua queda, vendo na suposta falha de Gabriela uma oportunidade para destruir sua credibilidade. Enquanto tudo parecia ruir ao seu redor, Gabriela teve que mergulhar em seu próprio abismo emocional. A humilhação pública, o medo da perda do emprego e a incerteza sobre o futuro com a filha nos braços a pressionavam até o limite. No entanto, apesar do peso esmagador, dentro dela florescia uma força nova, a determinação férrea de provar sua inocência e restaurar sua dignidade. Valentino, mais uma vez, apareceu como um escudo contra a tempestade. Sua atitude para com Gabriela mudou de compaixão silenciosa para um comprometimento público. Ele iniciou uma investigação interna, olhando de perto os fatos, enfrentando não só o sistema rígido ao seu redor, mas também as tensões e resistências que alimentavam o conflito. Nesse processo, aliados inesperados surgiram. Clara, que enfrentava seus próprios dilemas de lealdade, tomou uma posição corajosa ao apoiar Gabriela,
enfrentando o ostracismo e o olhar desaprovador dos demais. Vinícius e Maria também se posicionaram, oferecendo testemunhos e pequenos gestos de solidariedade. A trajetória de Gabriela rumo à redenção tornou-se uma jornada emocionante de superação e autodescoberta. Cada obstáculo, cada palavra dura, serviu para lapidar sua alma, tornando-a mais forte e consciente do seu valor. Os momentos de dúvida foram confrontados por flashes de esperança e coragem que a impulsionavam para frente. Essa luta não era apenas contra uma injustiça pessoal, mas um confronto contra preconceitos, desigualdades e o medo do diferente. Gabriela a cada passo reconstruía não só sua imagem, mas também o significado do que é ser mãe, mulher e guerreira num mundo implacável. Por fim, a verdade veio à tona, mas não sem um preço. A vitória da justiça foi acompanhada por um respeito renovado, não só de Valentino, mas de toda a mansão, que começou a reconhecer, mesmo que a contragosto, a força daquela mulher que se recusava a desistir. Enquanto as sombras daquela noite se dissipavam, a história ganhava novos contornos, abrindo espaço para o que viria a seguir, momentos de ternura, conexão e a construção lenta, mas firme, de uma família improvável. Após as tempestades de acusações e injustiça, a mansão Santoro começava a respirar um ar diferente, um ar carregado de possibilidades. Ainda que permeado pelas cicatrizes do passado, Gabriela, alongada pelo cansaço, mas fortalecida pela luta, encontrou-se numa encruzilhada entre o medo do desconhecido e a esperança renovada. A casa que antes parecia um cárcere começava a se transformar num lar, mesmo que improvisado. Valentino, que carregava consigo o peso da perda e o rigor do mundo dos negócios, descobria no sorriso inocente de Helena e na coragem silenciosa de Gabriela um impulso para reencontrar sua humanidade. Suas mãos, que assinavam contratos imensos, agora se mostravam cuidadosas ao ajeitar o cobertor da menina. Um gesto simples que carregava tudo o que suas palavras nunca disseram. A reconciliação entre eles não se deu em grande estilo, com discursos ou promessas vazias, mas na construção diária do afeto, no espaço aberto para pequenas imperfeições, no riso compartilhado, no olhar que compreende sem julgar, e nas mãos que trabalham juntas para erguer um futuro incerto, mas cheio de significados. Enquanto isso, Clara, Vinícius e Maria, os amigos que se tornaram família nessa história, ajudavam a transformar a mansão num espaço menos frio, criando laços de solidariedade e carinho. Entre os corredores elegantemente austeros, a pequena brinquedoteca virou um símbolo de esperança, um lugar onde Helena podia brincar e crescer, onde as emoções encontravam espaço para se expandir. Gabriela, por sua vez, experimentava a dor e a redenção de ser mãe não só de Helena, mas também de si mesma, aprendendo a aceitar as imperfeições do mundo e de seu coração. Cada passo à frente era marcado por conflitos internos, a insegurança sobre o que o futuro traria, o medo das investidas de Bianca, e a luta eterna para se manter firme. No entanto, a paz, mesmo que frágil, trouxe um espaço para a transformação profunda. Valentino começou a abrir mão dos muros que ergueu ao seu redor após a perda de sua esposa, permitindo que o amor e a vulnerabilidade fossem parte de sua existência. Gabriela descobriu que a força não estava só na resistência, mas também na entrega e na confiança. Esse reencontro da humanidade dentro daquela mansão tornou-se um convite para que todos, os poderosos, os invisíveis, os oprimidos, pudessem encontrar seus próprios caminhos para a cura. Helena, com seus primeiros passos e palavras, simbolizava não só a nova esperança da família, mas de todos que acreditam na possibilidade de mudança. E assim, entre lágrimas silenciosas e sorrisos tímidos, uma nova família se formava. Não pela perfeição, mas pela coragem de recomeçar. Cada gesto cotidiano, cada ato de cuidado, escrevia um capítulo dessa história que não terminava, mas se renovava a cada dia.
enquanto a noite caía suave sobre os jardins da mansão. As estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas desse milagre terreno, o milagre de uma família improvável que encontrou na adversidade a força para amar, perdoar e seguir adiante. Queridos amigos, muito obrigado por terem dedicado seu tempo assistindo ao nosso vídeo. Cada visualização, cada like e cada comentário são o combustível que nos impulsiona a continuar trazendo histórias emocionantes e profundas para vocês. Se gostaram do conteúdo, não esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Sua opinião é fundamental para que possamos crescer e melhorar ainda mais. Por favor, deixem seus comentários com sugestões, críticas construtivas ou perguntas. Queremos ouvir você para construir juntos um espaço cada vez mais especial e envolvente. Obrigado de coração por fazerem parte dessa jornada conosco. Até o próximo vídeo.